Eu nunca vou esquecer o dia em que abri aquela conta bancária e vi zero. Simplesmente zero. 60 anos de vida, 40 anos trabalhando feito condenado, e tudo que eu tinha guardado para minha cirurgia tinha sumido. Tava lá no hospital, esperando para fazer a operação do coração que já tinha sido marcada há 3 meses. O médico tinha sido claro: Senhor Maurício, o senhor não pode adiar isso. Seu coração não aguenta mais 6 meses sem esse procedimento. E ali eu tava, com o celular tremendo na minha mão, olhando pro gerente do banco me explicar que tinha tido movimentações atípicas na minha conta. Movimentações atípicas. Que palavra bonita para dizer que alguém tinha roubado cada centavo que eu tinha. Não era qualquer alguém. Era o Tiago. Meu filho. Meu único filho. Eu senti meu peito apertar naquele momento, e não era só por causa do coração doente. Era por causa da dor que você sente quando descobre que a pessoa que você criou, que você amou mais que tudo nessa vida, te apunhalou pelas costas. O gerente continuava falando, mas eu mal conseguia ouvir. Minhas mãos estavam geladas. Eu tinha dado procuração pro Tiago uns meses atrás. Ele tinha insistido tanto. Pai, deixe eu cuidar disso para você. O senhor tá doente, não precisa se preocupar com essas coisas de banco. E eu, feito um idiota, acreditei. Confiei. Eram 78 mil reais. Cada centavo que eu tinha juntado vendendo a casa onde a mãe dele tinha morrido, mais o dinheiro da rescisão do trabalho, mais os investimentos que eu tinha feito. Tudo sumiu em menos de 2 meses. O gerente me mostrou as transferências. Sites de aposta. Um atrás do outro. Transferências para plataformas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu desliguei o telefone e fiquei ali sentado naquela cadeira fria do hospital por não sei quanto tempo. As enfermeiras passavam, as pessoas iam e vinham, e eu paralisado. Como é que um homem de 60 anos, doente, sem dinheiro, sem cirurgia marcada, continua? Onde é que eu ia arranjar 78 mil reais do nada? Liguei pro Tiago. Ele não atendeu. Liguei de novo. Nada. Mandei mensagem. Visualizou e não respondeu. Na terceira tentativa, ele finalmente atendeu, e eu nunca vou esquecer o tom de voz dele. Frio. Distante. Pai, eu tô ocupado agora. Tiago, cadê o dinheiro da minha conta? Cadê os 78 mil reais que estavam lá? Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou uma eternidade. Pai, eu precisava. Era uma oportunidade. Eu ia multiplicar o dinheiro e devolver tudo antes da sua cirurgia. Mas o quê, Tiago? Mas você perdeu tudo em aposta? Você sabia que esse dinheiro era para minha operação. Pai, desculpa. Eu vou dar um jeito. Eu vou conseguir o dinheiro de volta. Só me dá um tempo. Tempo? Tiago, a cirurgia é semana que vem. Como é que você... Ele desligou na minha cara. Desligou. Meu próprio filho. Eu saí do hospital sem fazer a internação. A secretária ficou me chamando, dizendo que eu tinha que assinar uns documentos, mas eu só conseguia andar. Andar sem rumo pelas ruas. 60 anos. Um homem de 60 anos não devia estar passando por isso. Eu devia estar tranquilo, curtindo meus netos, aproveitando a aposentadoria. Mas não. Eu estava na rua, sem dinheiro, com o coração falhando, e meu filho tinha me roubado. Voltei pro meu apartamento pequeno que eu alugava desde que vendi a casa. 2 peças. Uma cozinha. Um banheiro. Era o que eu podia pagar. Sentei no sofá velho e fiquei olhando para a parede. Não tinha televisão. Tinha vendido para ajudar nas contas. Não tinha quase nada. E agora não tinha nem o dinheiro para me salvar. Pensei em ligar para a polícia. Fazer um boletim de ocorrência. Mas era meu filho. Como é que um pai faz isso? Como é que você entrega seu próprio sangue para a justiça? Mesmo depois de tudo, eu não conseguia. Alguma parte idiota de mim ainda tinha esperança que ele ia aparecer com o dinheiro, ia pedir desculpa, ia me abraçar e dizer que tinha cometido um erro terrível. Mas os dias foram passando. 1 semana. 2 semanas. Tiago não aparecia. Não ligava. Bloqueou meu número. Eu tentei ir na casa dele, mas a portaria não me deixou subir. O morador pediu para não autorizar sua entrada, senhor.
Eu fiquei ali na frente daquele prédio chique onde ele morava, e que eu tinha ajudado a comprar, diga-se de passagem, feito mendigo. Feito nada. As dores no peito foram piorando. Tinha dias que eu acordava no meio da noite sem conseguir respirar direito. Suava frio. Sentia o braço esquerdo formigar. Eu sabia que estava chegando a hora. Meu corpo estava me avisando que não aguentaria mais muito tempo sem aquela cirurgia. Foi num desses dias ruins que o Henrique apareceu. Henrique era meu vizinho do lado. Um rapaz novo, devia ter uns 30 e poucos anos. Tatuado. Cabelo comprido. Do tipo que a maioria das pessoas olha torto na rua. Mas ele tinha um coração enorme. Sempre que me via carregando as compras do mercado, ele oferecia ajuda. Sempre cumprimentava. Sempre sorria. Ele bateu na minha porta numa tarde que eu estava particularmente mal. Tinha passado a noite anterior inteira acordado com dor no peito. Seu Maurício, o senhor tá bem? Faz dias que eu não vejo o senhor sair. Eu não sei o que aconteceu. Mas quando ele perguntou aquilo com aquela voz preocupada, eu desabei. Comecei a chorar ali mesmo na porta. Um homem de 60 anos chorando feito criança na frente de um cara que eu mal conhecia. Contei tudo para ele. O filho. O dinheiro. A cirurgia. Tudo. Henrique entrou, me fez sentar, me trouxe um copo d'água. Quanto o senhor precisa para a cirurgia? 78 mil. Mas eu não vou conseguir juntar isso nunca mais. Eu já aceitei meu destino, rapaz. O senhor não vai morrer. Não assim. Me dá uns dias. Eu não entendi o que ele quis dizer. Pensei que ele estava só sendo educado, sabe? Aquelas coisas que as pessoas falam mas que não significam nada. Mas 3 dias depois, Henrique voltou. E ele não estava sozinho. Ele tinha mais 6 pessoas com ele. Gente do prédio. Gente do bairro. Pessoas que eu nem conhecia direito. E cada uma delas trouxe dinheiro. 50 reais aqui, 100 ali, 200, 300. A dona Marisa, que tinha uma vendinha ali perto, trouxe 500. O Diego, que trabalhava como entregador, trouxe 200. O pessoal do bar onde eu às vezes tomava uma cerveja fez uma vaquinha e trouxe 1.200. Seu Maurício, a gente não vai deixar o senhor morrer. A gente não tem tudo que o senhor precisa, mas já é um começo. Eu fiquei sem palavras. Pessoas que mal me conheciam, que não deviam nada para mim, que tinham suas próprias contas para pagar, suas próprias lutas, ali me ajudando. Enquanto meu próprio filho, que eu criei, que eu dei tudo, tinha me abandonado para morrer. Henrique não parou por aí. Ele criou uma campanha na internet. Nunca tinha ouvido falar dessas coisas de financiamento coletivo, mas ele explicou. Contou minha história. Colocou lá tudo o que tinha acontecido. E as doações começaram a chegar. 10 reais. 20. 50. 100. De gente que eu nunca ia conhecer. Gente de outros estados. Gente que só queria ajudar. Em 2 semanas, Henrique tinha conseguido juntar 30 mil reais. Ainda faltava muito, mas era mais do que eu tinha. Era esperança. Era a primeira vez em meses que eu sentia que talvez, só talvez, eu ia sobreviver. Foi aí que aconteceu algo que eu nunca imaginei. Minha irmã, a Regina, que morava em outro estado e com quem eu não falava muito, ligou. Ela tinha descoberto pela internet o que estava acontecendo. Alguém tinha compartilhado a campanha e chegou até ela. Maurício, por que você não me contou? Por que deixou chegar nesse ponto? Regina, eu não queria incomodar ninguém. Eu pensei que meu filho ia. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Aquele moleque sempre foi um irresponsável. Eu sempre avisei você. Mas você nunca quis ouvir. Agora escuta, eu vou vender meu carro. Tá valendo uns 20 mil. É seu. Regina, você não precisa. Preciso sim. Você é meu irmão. Você me ajudou quando eu precisei. Quando Marcos me deixou com as crianças pequenas, quem foi que me ajudou? Você. Agora cala a boca e aceita essa ajuda. 15 dias depois, Regina tinha vendido o carro e depositado o dinheiro. Com as doações da campanha, o dinheiro dela e o que o pessoal do bairro tinha juntado, eu finalmente tinha o suficiente para a cirurgia. Marquei tudo de novo.
internação, exames, cirurgia. Mas uma parte de mim estava quebrada. Porque enquanto estranhos e minha irmã tinham movido céu e terra para me salvar, meu filho não tinha dado um único sinal de vida. A cirurgia foi marcada para uma terça-feira. Henrique se ofereceu para me levar no hospital. Regina veio de viagem para ficar comigo. Na sala de espera, tinha o Henrique, a Regina, a Dona Marisa, o Diego. Gente que tinha sido minha família quando meu próprio sangue me abandonou. A cirurgia durou 6 horas. Foi complicado, disseram os médicos. Meu coração estava pior do que imaginavam. Mas deu certo. Eu sobrevivi. Fiquei internado por 1 semana. Nessa semana inteira, Henrique foi me visitar todos os dias. Regina ficou num hotel barato ali perto e passava o dia inteiro comigo. O pessoal do prédio fazia rodízio para levar comida caseira, porque eles sabiam que eu odiava comida de hospital. Tiago, nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada. Quando eu recebi alta, voltei pro meu apartamento. Tava mais fraco, mas vivo. Os médicos disseram que eu tinha que ter cuidados, fazer fisioterapia, tomar os remédios certinho. Henrique se ofereceu para me ajudar com isso. Todo dia ele batia na porta para ver se eu tinha tomado os remédios. Se eu precisava de alguma coisa do mercado. Se eu estava me sentindo bem. 1 mês depois da cirurgia, eu estava sentado no sofá quando tocaram a campainha. Fui atender e quase caí para trás quando vi quem era. Tiago. Ele estava diferente. Mais magro. Com olheiras fundas. Barba por fazer. Parecia que tinha envelhecido 10 anos naqueles meses. Pai, eu preciso falar com você. Eu não disse nada. Só fiquei ali parado olhando para ele. Esse homem que eu tinha criado. Que eu tinha embalado quando era bebê. Que eu tinha ensinado a andar. A falar. Que eu tinha trabalhado feito cão para dar uma vida melhor. Esse homem que tinha me deixado para morrer. Pai, por favor, me deixa entrar. Eu dei um passo pro lado e deixei ele passar. Fechei a porta e continuei de pé, encostado nela. Não queria sentar. Não queria ficar perto dele. Pai, eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que não tem desculpa pro que eu fiz. Eu não sei o que deu em mim. As apostas, elas me consumiram. Era como uma doença. Eu não conseguia parar. Toda vez que eu perdia, eu achava que na próxima eu ia ganhar e recuperar tudo. E quanto mais eu perdia, mais eu apostava. Até que não tinha mais nada. Ele estava chorando. Lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Mas eu não sentia pena. Não ainda. Quando eu percebi o que tinha feito, quando caiu a ficha de que eu tinha gastado o dinheiro da sua cirurgia, eu entrei em pânico. Eu não conseguia te encarar. Eu tinha tanta vergonha que eu fugi. Bloqueei seu número porque eu não aguentava ouvir sua voz sabendo o que eu tinha feito. E você achou que fugir ia resolver? Você achou que me deixar morrer era melhor do que admitir o que você fez? Não, pai. Eu sei que foi errado. Eu sei que nada do que eu falar vai mudar o que aconteceu. Mas eu precisava que você soubesse. Eu tentei me matar 3 vezes depois disso. Meu coração apertou quando ele falou isso. Por mais raiva que eu tivesse, ele ainda era meu filho. Eu não aguentava mais viver sabendo que eu tinha matado meu pai. Porque era isso que eu tinha feito, né? Eu tinha te condenado à morte. Mas toda vez que eu tentava, alguma coisa me impedia. E aí eu vi a campanha na internet. Eu vi estranhos te salvando enquanto eu, seu filho, tinha te destruído. Ele caiu de joelhos no chão ali na minha frente. Pai, eu comecei a fazer terapia. Entrei num grupo de vícios em apostas. Eu tô tentando me recuperar. Eu sei que vai levar tempo. Eu sei que talvez você nunca me perdoe. Mas eu precisava que você soubesse que eu não fugi porque não me importava. Eu fugi porque me importava demais e eu não conseguia lidar com o que eu tinha feito. Fiquei olhando para ele ali, de joelhos, chorando. Uma parte de mim queria chutá-lo para fora. Gritar. Dizer que ele tinha me matado por dentro. Mas outra parte, aquela parte que sempre vai ser pai, não importa o que aconteça, aquela parte doía por ele também. Levanta, Tiago. Ele levantou devagar, limpando as lágrimas com as costas da mão. Olha,
Eu não sei se eu consigo te perdoar agora. O que você fez foi a pior coisa que alguém já fez comigo. Você me traiu. Me roubou. Me deixou para morrer. Se não fosse pelo Henrique, pela Regina, por gente que eu mal conhecia, eu estaria morto. E você tem que viver com isso. Você tem que carregar isso pro resto da vida. Eu sei, pai. Eu sei. Mas eu também não quero perder meu filho. Eu já perdi muita coisa na vida. Sua mãe. Minha saúde. Minha casa. Meu dinheiro. Eu não quero perder você também. Então vou te dar uma chance. Uma única chance. Você vai continuar com a terapia. Vai se tratar. Vai se recuperar. E devagar, muito devagar, a gente vai ver se consegue reconstruir alguma coisa aqui. Ele veio para me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Ainda não, Tiago. Eu disse que eu ia te dar uma chance, não que tá tudo bem. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte antes de eu conseguir te abraçar de novo. Ele acenou com a cabeça, ainda chorando. Obrigado, pai. Obrigado por não desistir de mim mesmo quando eu desisti de você. Depois que ele foi embora, eu sentei no sofá e fiquei pensando sobre tudo o que tinha acontecido. Sobre como a vida é estranha. Como as pessoas que você acha que vão estar sempre do seu lado às vezes são as primeiras a te abandonar. E como estranhos, gente que não tem nada a ver com você, às vezes são os que te salvam. Henrique se tornou mais que um vizinho. Se tornou um filho para mim. Um filho que o destino me deu quando meu próprio sangue me falhou. A gente almoçava junto no fim de semana. Ele me ensinava a usar o computador, a mexer nessas coisas de internet. Me mostrou como funcionava aquela campanha que salvou minha vida. Regina começou a me visitar mais. A gente tinha se afastado com os anos, cada um tocando sua vida, mas agora a gente estava mais próximo do que nunca. Ela me ligava todo dia para saber como eu estava. Para conversar sobre qualquer bobagem. Para fazer eu rir. Tiago estava cumprindo o que tinha prometido. Ele ia na terapia religiosamente. Parou de apostar. Arranjou um trabalho melhor. E de vez em quando, talvez uma vez por mês, ele me ligava. Conversas curtas. Desconfortáveis no começo. Mas aos poucos, muito devagar, a gente estava construindo alguma coisa nova. Não era o que era antes. Nunca seria. Mas era alguma coisa. Eu não sei se um dia eu vou conseguir perdoar completamente o que ele fez. A traição ainda dói. A lembrança daqueles dias quando eu achei que ia morrer sozinho ainda me assombra de madrugada. Mas eu tô aprendendo a viver com isso. A carregar essa cicatriz. O que eu aprendi com tudo isso é que família não é só sangue. Família são as pessoas que aparecem quando você mais precisa. Que movem montanhas para te salvar, que te abraçam quando você tá caído, que não te julgam, que só querem te ver bem. Henrique é minha família. Regina é minha família. A dona Marisa, o Diego, o pessoal do bairro, eles são minha família. As centenas de pessoas que doaram 10, 20, 50 reais para salvar a vida de um velho que elas nem conheciam, eles são minha família. Tiago tá tentando voltar a ser minha família. E eu tô dando essa chance para ele. Não porque ele merece, mas porque eu mereço ter meu filho de volta. Porque depois de quase morrer, eu aprendi que a vida é curta demais para carregar rancor. É curta demais para desperdiçar em mágoa. Eu sobrevivi. Contra todas as probabilidades, eu sobrevivi. E agora eu tenho uma segunda chance. Uma chance de viver melhor. De ser mais feliz, de valorizar as pessoas certas, de não dar tanto valor para quem não merece. Ainda tomo meus remédios todos os dias. Ainda faço fisioterapia. Ainda tenho que ter cuidado. Mas eu tô vivo. E enquanto eu tiver vida, eu vou aproveitar cada segundo. Vou abraçar as pessoas que me amam de verdade. Vou rir mais. Vou amar mais. Porque eu aprendi que a vida pode acabar a qualquer momento. E quando ela quase acaba, você percebe o que realmente importa. E não é dinheiro. Não é orgulho. Não é guardar mágoa. É amor. É conexão. É gratidão. É perdão. E eu tenho tudo isso agora. Graças a pessoas que me salvaram quando eu achei que estava tudo perdido. Aquele dia no hospital,
quando eu vi 0 na minha conta, eu achei que era o fim. Achei que eu ia morrer sozinho, abandonado, sem dignidade. Mas, na verdade, aquele era só o começo de uma nova história. Uma história sobre bondade, sobre humanidade, sobre como os anjos às vezes aparecem com cara de tatuado de cabelo comprido, ou de irmã que vende o carro para te salvar, ou de vizinhos que mal te conhecem, mas que se importam mais que seu próprio sangue. Hoje eu olho pro céu toda noite antes de dormir e agradeço. Agradeço por estar vivo, por ter pessoas boas ao meu redor, por ter aprendido essa lição, mesmo que do jeito mais doloroso possível. E eu também agradeço pela chance de perdoar. Porque perdoar não é dizer que tá tudo bem. Perdoar é dizer, você me machucou, mas eu não vou deixar isso me destruir. Eu não vou deixar você ter esse poder sobre mim. Tiago ainda tem um longo caminho pela frente. Ele ainda tem muito que provar, muito que reconstruir. E eu não sei se um dia a gente vai voltar a ter aquela relação que a gente tinha antes. Provavelmente não. Algumas coisas, quando quebram, não voltam a ser iguais. Mas tá tudo bem. Porque agora eu tenho outras pessoas, outras relações, outras famílias que escolhi e que me escolheram. E isso é mais precioso que qualquer coisa. Tem gente que diz que o que não mata fortalece. Eu não sei se eu diria isso. O que aconteceu comigo não me fortaleceu. Me quebrou. Me destruiu por dentro de várias formas. Mas eu escolhi juntar os pedaços. Escolhi reconstruir. Escolhi viver. E hoje, quando eu acordo todo dia e tomo meus remédios, quando eu olho pela janela e vejo o sol nascendo, quando eu ouço a batida do meu coração, esse coração que quase parou, que quase desistiu, eu sorrio. Porque eu sobrevivi. Não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Eu sobrevivi à traição, à dor, ao abandono. E eu tô aqui. Mais fraco fisicamente, talvez. Mas mais forte em tudo que realmente importa. E se você tá lendo isso, se você tá passando por alguma coisa parecida, quero que você saiba, você também vai sobreviver. As pessoas vão te decepcionar, vão te trair, vão te machucar de formas que você nunca imaginou ser possível. Mas você também vai encontrar anjos. Vai encontrar bondade onde menos espera. Vai descobrir que a humanidade, apesar de toda sua crueldade, ainda tem luz. Ainda tem esperança. E essa luz, essa esperança, vale a pena viver por ela. Eu sei porque eu vivi. Eu sei porque eu quase morri. E eu sei porque eu escolhi continuar. E se eu conseguir, você também consegue. Não desiste. Mesmo quando parecer impossível. Mesmo quando o mundo inteiro tiver desabado em cima de você. Mesmo quando as pessoas que deviam te amar te abandonarem. Não desiste. Porque em algum lugar, tem um Henrique esperando para bater na sua porta. Tem uma Regina pronta para vender o carro por você. Tem centenas de pessoas que vão doar seus R$ 10 para te salvar. Você só precisa aguentar. Só precisa resistir. Só precisa sobreviver mais um dia. E depois mais outro. E mais outro. E um dia, você vai olhar para trás e vai perceber que sobreviveu. Que passou pelo inferno e saiu do outro lado. Diferente. Mudado. Mas vivo. E isso, meu amigo, isso é tudo. Hoje eu tenho 60 anos e alguns meses. Um coração que já viu melhores dias. Contas para pagar. Uma vida simples. Mas eu tenho vida. Tenho pessoas que se importam. Tenho motivos para sorrir. E no final das contas, é só isso que importa. Então obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado, Regina. Obrigado a cada pessoa que doou, que ajudou, que se importou com um velho qualquer que vocês nem conheciam. Vocês me salvaram. E eu nunca vou esquecer isso. E Tiago? Bom, Tiago tá aprendendo que na vida a gente colhe o que planta. Ele plantou traição e egoísmo, e tá colhendo culpa e remorso. Mas ele também tá aprendendo que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Eu ainda não sei como vai terminar essa história entre eu e ele. Mas eu sei uma coisa. Eu dei minha parte. Dei minha chance. Dei meu perdão, mesmo que ainda não completamente. O resto é com ele. Quanto a mim, eu vou continuar vivendo. Tomando meus remédios.
fazendo minhas caminhadas, almoçando com Henrique aos domingos, ligando para Regina toda semana, cumprimentando a Dona Marisa na vendinha. Vou continuar sendo grato por cada dia, por cada respiração, por cada batida desse coração teimoso que se recusou a parar. E vou continuar acreditando na bondade das pessoas. Porque se alguma coisa essa experiência me ensinou, é que apesar de tudo, apesar de toda a maldade que existe no mundo, ainda existe bondade. E vale a pena viver num mundo onde a bondade ainda existe. Vale a pena lutar. Vale a pena sobreviver. Vale a pena perdoar. Vale a pena viver. E eu pretendo fazer exatamente isso pelo tempo que me resta. Viver. Realmente viver. Não só existir. Não só sobreviver. Mas viver com propósito. Com gratidão. Com amor. Porque eu quase não tive essa chance. E agora que eu tenho, eu não vou desperdiçar. Cada dia é um presente. Cada amanhecer é um milagre. E eu vou aproveitar todos eles. Até o último. Porque eu sobrevivi para contar essa história. E agora que eu contei, eu vou sobreviver para viver muitas outras. Com ou sem meu filho. Com ou sem dinheiro. Com ou sem saúde perfeita. Eu vou viver. E isso ninguém pode tirar de mim. Nunca mais. E foi exatamente isso que eu fiz. Nos meses que se seguiram, minha vida começou a tomar uma forma que eu nunca imaginei. A recuperação da cirurgia foi lenta, dolorosa às vezes, mas cada dia era uma vitória. Cada manhã que eu acordava e sentia meu coração batendo firme era um milagre. Henrique continuava sendo meu anjo da guarda. Ele tinha esse jeito descontraído de cuidar de mim sem fazer parecer que eu era um peso. Um dia ele apareceu com uma cadeira de balanço velha que tinha achado na rua. Seu Maurício, achei isso aqui. Tá meio zoada, mas eu vou reformar. O senhor precisa de um lugar confortável para sentar. E ele reformou mesmo. Lixou, pintou, colocou almofadas novas. Aquela cadeira se tornou meu lugar favorito no apartamento. Era ali que eu sentava toda a tarde para pensar, para ler, para simplesmente existir. A Dona Marisa da vendinha começou a me dar crédito. Seu Maurício, o senhor me paga quando puder. Ninguém vai passar fome aqui não. Ela sabia que minha aposentadoria era michuruca, que mal dava para pagar o aluguel e os remédios. Mas ela nunca me cobrou com pressão. Nunca me fez sentir mal. O Diego, o entregador, toda vez que passava pelo prédio, subia para tomar um café comigo. Me contava histórias das entregas dele, das pessoas malucas que ele encontrava. Me fazia rir. E Deus sabe como eu precisava rir naqueles dias. Mas sabe o que mais me marcou? Foi descobrir que a campanha na internet não tinha sido só pro dinheiro da cirurgia. Henrique tinha guardado isso de mim, mas depois que eu saí do hospital, ele me contou. Seu Maurício, tem gente que continua doando. Não é muito, mas tá juntando. A galera quer que o senhor tenha uma vida melhor, sabe? Eu não acreditei. Fui ver com meus próprios olhos. Tinha mensagens de gente do Brasil inteiro. Do Sul. Do Norte. Do Nordeste. Gente dizendo que tinha passado por coisas parecidas. Gente dizendo que eu era inspiração. Gente mandando força. Uma mulher de um estado que eu nem lembro mais escreveu: meu pai morreu porque não teve dinheiro para cirurgia. Eu não consegui salvá-lo. Mas eu posso ajudar a salvar o senhor. Aqui vão R$ 50. Que o senhor viva muito e seja feliz. Eu chorei lendo aquilo. Chorei por ela. Pelo pai que ela perdeu. Pela bondade dela em querer ajudar um estranho mesmo carregando uma dor tão grande. Com esse dinheiro extra que continuava chegando, Henrique sugeriu que eu comprasse algumas coisas básicas que eu não tinha. Uma televisão pequena. Um ventilador novo. Umas roupas decentes. Mas eu não queria gastar com bobagem. Henrique, esse dinheiro é sagrado. É o suor de gente que mal tem o que comer mas que decidiu ajudar. Eu vou guardar para o que realmente importa. E guardei. Cada centavo. Porque eu sabia que podia precisar de novo. Meu coração estava melhor. Mas não era perfeito. Os médicos tinham sido claros. Senhor Maurício, o senhor vai precisar de acompanhamento pro resto da vida. Consultas regulares. Exames. Remédios caros. A aposentadoria não cobria nem metade disso.
Foi nessa época que Regina teve a ideia de eu me mudar para a cidade dela. Maurício, vem morar aqui perto de mim. O custo de vida é mais barato. Eu posso te ajudar mais. A gente pode morar junto, dividir as despesas. Eu pensei muito naquela proposta. Seria mais fácil, mais barato, mais seguro, mas significaria deixar o Henrique, a Dona Marisa, o Diego, todas as pessoas que tinham se tornado minha rede de apoio. Regina, eu agradeço de coração, mas acho que eu preciso ficar aqui. Aqui é minha casa agora. Essas pessoas são minha família. Ela entendeu. Regina sempre entendeu. As conversas com Tiago continuavam esporádicas e tensas. A cada ligação, eu sentia um misto de esperança e raiva. Esperança de que ele realmente estava mudando. Raiva por tudo que ele tinha feito. Numa dessas ligações, ele me disse que tinha conseguido um emprego melhor, que estava pagando suas dívidas, que estava há 3 meses sem apostar um único centavo. Pai, eu queria começar a te pagar de volta. Não vai ser rápido, mas eu quero devolver cada centavo que eu roubei de você. Tiago, eu não quero seu dinheiro. Quero que você se cure. Quero que você seja uma pessoa melhor. O dinheiro eu já aceitei que perdi. Você que eu ainda não sei se perdi ou não. Ele ficou em silêncio por um longo tempo depois que eu disse isso. Pai, eu entendo. E eu vou provar para você que eu mudei. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou provar. Mais alguns meses se passaram. Minha saúde foi melhorando gradualmente. Comecei a fazer caminhadas curtas pela manhã. Primeiro só até a esquina. Depois até a pracinha. Depois dava a volta no quarteirão inteiro. A Dona Marisa sempre me via passando e gritava da vendinha. Bom dia, seu Maurício. Tá cada dia mais forte. E eu tava mesmo. Não só fisicamente. Mentalmente também. Aquela experiência toda tinha me transformado de uma forma que eu não sabia explicar. Eu tinha morrido e renascido. Não literalmente, mas em todo o sentido que importava. Um dia, eu estava sentado na minha cadeira de balanço quando Henrique bateu na porta. Ele estava com uma cara estranha. Séria. Seu Maurício, preciso falar uma coisa com o senhor. Meu coração disparou. Achei que era alguma notícia ruim. Eu vou ter que me mudar. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. O quê? Pra onde? Por quê? Consegui um emprego em outro estado. É uma oportunidade boa demais para recusar. Mas eu tô preocupado com o senhor. Eu respirei fundo. Não podia ser egoísta. Henrique tinha a vida dele. Tinha seus sonhos. Seus objetivos. Ele não podia ficar preso aqui cuidando de um velho. Henrique, você tem que ir. Não pode desperdiçar uma oportunidade por minha causa. Mas e o senhor? Eu vou ficar bem. Você me ensinou a ser forte. Me ensinou que a gente sobrevive. Eu vou sobreviver sem você também. Mas por dentro, eu estava destruído. Henrique tinha se tornado mais que um amigo. Mais que um vizinho. Ele tinha se tornado o filho que o Tiago deveria ter sido. 2 semanas depois, eu ajudei Henrique a carregar as últimas caixas pro caminhão de mudança. A gente se abraçou ali na calçada. Um abraço longo, apertado. Seu Maurício, o senhor mudou minha vida, sabia? Antes de te conhecer, eu achava que o mundo era só cada um por si. Que as pessoas não se importavam umas com as outras. Mas o senhor me mostrou que tá errado. Me mostrou que a gente pode fazer diferença na vida de alguém. Henrique, quem mudou minha vida foi você. Você me salvou quando eu já tinha desistido. Nunca vou esquecer isso. Ver ele ir embora foi uma das coisas mais difíceis que eu passei. Parecia que eu estava perdendo outro filho. Mas dessa vez, não era uma perda ruim. Era uma perda necessária. Henrique estava indo em busca de coisa melhor. E eu tinha que deixar. Os meses seguintes foram solitários. Henrique ligava sempre que podia, mas não era a mesma coisa. O apartamento ao lado ficou vazio por um tempo. Depois veio uma família nova. Um casal jovem com uma criança pequena. Eles eram simpáticos, mas não tinham a conexão que eu tinha com Henrique. Foi nessa época que comecei a fazer trabalho voluntário na igreja do bairro.
Não que eu fosse muito religioso, mas precisava fazer alguma coisa. Precisava me sentir útil, ajudava a organizar doações de roupa, comida. Ajudava a servir sopa para os moradores de rua toda quinta-feira. E foi lá, servindo sopa num dia de chuva, que eu tive uma revelação. Tinha um cara na fila. Devia ter uns 40 anos. Sujo. Fedendo. Bêbado. Quando chegou a vez dele, ele olhou para mim e disse: "Deus te abençoe, velho. Você é um anjo." Eu quase ri. Anjo? Eu? Eu era só um velho que quase morreu abandonado pelo próprio filho. Mas aí eu pensei, pro esse cara, naquele momento, eu era um anjo. Eu tava ali, dando comida para ele quando ele tinha fome. Não julgando. Não virando a cara. Só ajudando. E aí caiu a ficha. Foi para isso que eu sobrevivi. Não para ficar amargo, guardando rancor, mas para ajudar. Para ser pro outros o que o Henrique, a Regina e tanta gente foi para mim. Comecei a me dedicar mais ao trabalho voluntário. Virei coordenador das doações. Conheci outras pessoas que faziam o mesmo. Gente boa. Gente que acreditava em fazer diferença. Foi numa dessas reuniões de voluntários que eu conheci a Lívia. Uma senhora de uns 65 anos. Viúva. Cheia de energia. Ela coordenava outro grupo de voluntários e tinha vindo fazer uma parceria com a gente. A gente conversou bastante naquele dia. Ela me contou que tinha perdido o marido fazia 5 anos. Câncer. Que os filhos moravam longe. Que ela tinha decidido dedicar o resto da vida a ajudar os outros. É a única coisa que me faz sentir viva, sabe? Quando eu ajudo alguém, quando eu vejo a diferença que eu posso fazer, aí eu sinto que ainda tenho propósito. Eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer. A Lívia e eu começamos a trabalhar juntos em vários projetos. Campanhas de agasalho. Natal solidário. Páscoa para as crianças carentes. A gente fazia uma boa dupla. Ela era organizada. Eu era bom com as pessoas. E aos poucos, sem eu perceber, a Lívia foi se tornando mais que uma colega de trabalho voluntário. A gente começou a tomar café depois das reuniões. A conversar sobre a vida. Sobre nossos medos. Nossas dores. Nossas esperanças. Um dia ela me perguntou sobre o Tiago. Eu nunca tinha contado para ela toda a história. Mas naquele dia, eu contei. Tudo. Desde o começo. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um tempo. Depois disse: "Maurício, eu admiro muito você ter dado uma chance pro seu filho. Muita gente não daria. Às vezes eu me pergunto se eu fiz certo. Você fez o que o seu coração mandou. E isso nunca é errado." A relação com o Tiago continuava lenta. Ele ligava um pouco mais agora. Uma vez por semana, às vezes 2. As conversas ainda eram difíceis, mas menos tensas. Ele me contava sobre a terapia, sobre os grupos de apoio, sobre como ele estava reaprendendo a viver sem as apostas. E então, quase um ano depois da cirurgia, ele me ligou e disse algo que eu não esperava. "Pai, eu queria te pedir uma coisa. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas você aceitaria jantar comigo? Aqui na minha casa? Eu queria que você conhecesse alguém." Meu primeiro instinto foi recusar, mas alguma coisa na voz dele me fez aceitar. "Tá bom, Tiago. Quando?" "Sábado que vem." No sábado, eu peguei um ônibus até o bairro dele. Fazia quase 1 ano e meio que eu não ia lá. Quando cheguei no prédio, dessa vez a portaria me deixou subir. Subi no elevador com o coração acelerado. Não sabia o que esperar. Tiago abriu a porta. Ele estava diferente. Mais saudável. Tinha ganhado peso. Não tinha mais aquelas olheiras fundas. Parecia... Bem. "Pai, que bom que você veio. Entra, por favor." Entrei. O apartamento estava mais simples do que eu lembrava. Menos móveis. Menos luxo. Mas mais aconchegante. "Pai, essa é a Juliana." Uma mulher saiu da cozinha. Devia ter uns 30 e poucos anos. Simpática. Com um sorriso genuíno. "Muito prazer, senhor Maurício. O Tiago fala muito do senhor." A gente jantou juntos. Foi estranho no começo.
Mas a Juliana tinha um jeito de deixar as coisas mais leves. Ela contava histórias engraçadas. Fazia piada. Ria alto. Depois do jantar, quando ela foi para a cozinha fazer café, Tiago sentou do meu lado. Pai, a Juliana me salvou. Ela também estava em recuperação. A gente se conheceu no grupo de apoio. Ela entende o que eu passei. Ela não me julga. Ela me ajuda a ser uma pessoa melhor todo dia. Eu olhei pro meu filho, pro homem que ele estava se tornando. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti orgulho. Tiago, eu tô feliz por você. De verdade. Pai, eu sei que eu nunca vou conseguir apagar o que eu fiz. Eu sei que você nunca vai confiar em mim da mesma forma. Mas eu quero que você saiba, eu sou grato por você não ter desistido de mim. Mesmo quando eu merecia. Quando eu voltei para casa naquela noite, sentei na minha cadeira de balanço e fiquei pensando. A vida era estranha mesmo. Cheia de reviravoltas. Cheia de surpresas. Liguei pro Henrique. Ele atendia sempre, não importava a hora. Seu Maurício, como o senhor tá? Henrique, hoje eu jantei com o Tiago. Sério? E como foi? Foi bom, rapaz. Foi realmente bom. Acho que ele tá mudando de verdade. Eu sempre soube que ele ia mudar, seu Maurício. Ele só precisava tocar no fundo do poço para poder subir. Depois que desliguei, fiquei ali balançando na cadeira. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos 2 anos. A traição, o abandono, a quase morte, a salvação, a reconstrução. E percebi que apesar de tudo, apesar de toda a dor, eu não mudaria nada. Porque tudo aquilo tinha me transformado. Tinha me mostrado quem eu realmente era. Tinha me mostrado quem as pessoas ao meu redor realmente eram. Tinha perdido dinheiro. Quase perdi a vida. Perdi a inocência de achar que sangue é sempre mais forte que tudo. Mas ganhei tanto mais. Ganhei amigos verdadeiros. Ganhei propósito. Ganhei perspectiva. Ganhei gratidão. Ganhei força. E talvez, só talvez, eu estava ganhando meu filho de volta. Não o filho que eu tinha antes, mas um filho novo. Um filho que tinha passado pelo fogo e saído transformado. Os meses continuaram passando. Eu e a Lívia ficamos cada vez mais próximos. Nada romântico. Só uma amizade profunda. O tipo de amizade que você só consegue ter com alguém que entende suas dores. O trabalho voluntário foi crescendo. A gente conseguiu ajudar cada vez mais pessoas. Montamos uma campanha de Natal que beneficiou mais de 200 famílias. Ver a felicidade daquelas crianças quando recebiam os presentes, ver o alívio daqueles pais que não tinham como dar nada para os filhos, isso valia mais que qualquer dinheiro. Tiago começou a me ligar com mais frequência. Toda semana sem falta. Às vezes só para conversar sobre o dia. Sobre o trabalho. Sobre a Juliana. Nada profundo. Mas era conexão. Era presença. E um dia, mais de 2 anos depois de tudo o que tinha acontecido, ele apareceu na minha porta sem avisar. Pai, eu tenho uma coisa para te dar. Ele me entregou um envelope. Dentro tinha dinheiro. Muito dinheiro. Tiago, o que é isso? São 10 mil reais. Eu sei que ainda tá longe dos 78 mil que eu roubei de você. Mas é o começo. Eu vou te pagar de volta, pai. Cada centavo. Pode levar o tempo que for, mas eu vou te pagar. Eu olhei pro dinheiro. Depois pro meu filho. E fiz algo que ele não esperava. Peguei o envelope e devolvi para ele. Tiago, eu não quero esse dinheiro. Mas pai, escuta o que eu vou te dizer. Quando você roubou aquele dinheiro, você me matou por dentro. Não foi o dinheiro que doeu. Foi a traição. Foi o abandono. E dinheiro nenhum vai curar isso. Mas sabe o que pode curar? Tempo. Presença. Amor. Você quer me pagar de volta? Então continua ligando toda semana. Continua aparecendo. Continua sendo esse homem novo que você está se tornando. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Ele começou a chorar. Veio me abraçar. E dessa vez, eu deixei. A gente ficou ali abraçado por muito tempo. Pai e filho.
reconstruindo algo que tinha sido destruído. Quando ele foi embora, eu sentei na minha cadeira de balanço e chorei também. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de libertação. Eu tinha finalmente conseguido perdoar de verdade. Não um perdão condicional. Não um perdão pela metade. Mas perdão de verdade. E sabe o que é engraçado? No momento que eu perdoei completamente, eu senti como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Como se eu tivesse carregando uma pedra enorme esse tempo todo e finalmente pudesse largar. O perdão não foi para ele. Foi para mim. Para me libertar. Para me deixar viver em paz. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo toda a jornada. Vejo o homem que eu era antes de tudo isso. Um homem comum. Trabalhador. Pai dedicado. Mas ingênuo. Confiante demais. Achando que o mundo era justo. E vejo o homem que eu sou hoje. Ainda comum. Ainda trabalhador no que eu consigo. Mas não mais ingênuo. Realista. Grato. Forte de uma forma que eu nunca fui antes. Aprendi que família não é DNA. É escolha. É quem aparece quando você precisa. É quem te estende a mão quando você tá caído. É quem chora suas dores e celebra suas vitórias. Henrique é minha família. Regina é minha família. Lívia é minha família. A dona Marisa, o Diego, o pessoal da igreja, todos são minha família. E Tiago? Tiago tá voltando a ser minha família. Devagar, com cuidado. Mas tá voltando. Aprendi que dinheiro vem e vai. Saúde falha. Planos desmoronam. Mas o que você é por dentro, isso ninguém pode tirar de você. A bondade que você espalha, o amor que você dá, a diferença que você faz na vida dos outros, isso fica. Isso importa. Aprendi que você pode morrer e renascer na mesma vida. Que você pode passar pelo inferno e sair do outro lado não só sobrevivendo, mas florescendo. Que as piores experiências podem te transformar nas melhores versões de você mesmo. E aprendi, acima de tudo, que vale a pena continuar. Sempre. Não importa quão escuro esteja. Não importa quão perdido você se sinta. Não importa quantas vezes você seja traído, abandonado, machucado. Vale a pena continuar. Porque do outro lado da escuridão, tem luz, tem vida, tem amor, tem recomeço. Eu sou a prova disso. 60 anos. Um coração consertado. Uma vida simples. Mas uma vida cheia. Cheia de propósito. Cheia de pessoas boas. Cheia de gratidão. E se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse evitar tudo o que aconteceu, eu não sei se eu faria. Porque tudo aquilo, por mais doloroso que foi, me trouxe até aqui. Me fez quem eu sou hoje. E eu gosto de quem eu sou hoje. Gosto do homem que eu me tornei. Um homem que sabe perdoar. Que sabe amar. Que sabe ser grato. Que sabe fazer diferença. Um homem que sobreviveu. Um homem que vive. De verdade vive. E vai continuar vivendo. Por muito tempo ainda, se Deus quiser. Com meu coração remendado mas batendo forte. Com minha família escolhida ao meu redor. Com meu filho voltando aos poucos. Com meu propósito claro. Viver. Amar. Ajudar. Perdoar. Agradecer. Todos os dias. Até o último.